Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Papo de ADV. Hoje nós chegamos aqui a um marco simbólico, que é o nosso episódio de número 50. E para celebrar essa conquista, vamos receber uma convidada de honra, que vem fazendo história não só na advocacia cearense, como em nível nacional. Recebemos hoje Cristiane Leitão, a primeira presidente mulher da OAB Ceará, dentro de 91 anos de existência. Teve uma trajetória inspiradora, marcada por muito trabalho, muita dedicação, uma visão de futuro e compromisso com a nossa classe. Eu realmente não sei nem como agradecer conseguir esse tempo aqui frente a tantas atribuições. Eu que agradeço, uma oportunidade, né? Vamos sim, vamos conversar. Já fui autorizada a chamar de Cris, então vou conduzir dessa forma. E a primeira pergunta gira em torno da opção por esse percurso de luta, que eu também fiz e me orgulho bastante, sou bem satisfeito, mas tem que ter esse perfil. Quando é que você decidiu ser advogado? Bom, e já passou um bom tempo. Não tanto tempo assim. Ontem. Eu penso que a advocacia sempre me encantou. Minha família, eu tenho um avô advogado, tia advogado, advogada, então são relações que eu sempre cultivei e gosto. O meu perfil, lá na faculdade, eu já me encantava com o dia a dia do direito, já me colocava dentro de organização de eventos, fui do pessoal da formação da minha turma, da organização da colação. Então, assim, foi um tempo muito bom. Eu, por vezes, até pensei em fazer administração, mas foi no direito que eu me encontrei. E comecei. Mas teve algum momento específico assim que você percebeu? Nessa carreira eu consigo oferecer um diferencial, eu consigo me destacar porque, sem nenhuma falsa modéstia, você é um tremendo destaque pra gente. Agradeço a gentileza. Bom, foi uma construção. Eu entrei na faculdade muito nova, eu entrei ainda com 17 anos, então fiz a minha faculdade, eu trabalhava muito cedo, meus pais tinham comércio e eu sempre gostei de ajudar, e era muito da natureza da minha família. E quando fui para a faculdade, eu não posso dizer que o Hélio não influenciou muito na minha vida, né? Eu sou casada com o Hélio há 30 anos, então nós compartilhamos sonhos e a militância da advocacia com o Hélio sempre foi muito fascinante. No primeiro momento, eu casei muito nova, eu me formei e logo casei. Então, eu sempre acompanhei a trajetória do Hélio também na militância de ordem. O Hélio foi conselheiro, foi presidente de comissão e tal. Mas você se perguntar, que momento? Bom, eu acho que eu tive alguns momentos, né? Eu tive a participação, assim, eu trilhei vários caminhos dentro da advocacia. Trabalhei no Ministério Público, então vivenciei o que é estar dentro de uma instituição. Eu depois trabalhei muitos anos dentro de um grande escritório, então trabalhei em contencioso de massa. Então foram muitos anos, uma experiência riquíssima, em que a gente trabalhava carteira de bancos, carteira de telefonia. E aí, nesse momento, eu gostava dessa adrenalina do dia a dia. A gente só tinha hora para chegar, não tinha hora para sair. Bom, mas foi um tempo muito rico de partilhas, fiz grandes amigos que eu tenho até hoje, e isso me despertou bastante. Logo depois, aí já alguns anos depois, o Hélio estava secretário e o Erinaldo e ele diziam, Cris, agora quem vai para a ordem é você. Eu digo, ei, eu sou de retaguarda, eu gosto do movimento dos bastidores, eu sempre acompanhei as campanhas e tal. Não, você vai. E aí eu acho que quando eu fui para a Secretaria-Geral, eu acordei para a real dimensão do que é a Ordem dos Advogados. Sempre compartilhei, sempre vivenciei as lutas históricas, as lutas por prerrogativas, a nossa trajetória do dia a dia do que é ser advogado. Mas quando eu fui para dentro da casa, eu entendi qual é a responsabilidade da Ordem para todos nós advogados. O papel que a Ordem tem como uma facilitadora de oportunidade, de condições aos colegas que, por vezes, não têm a estrutura que a gente tem. Então, assim, é importante a gente ver isso. Então, eu acho que essa chave aí foi construída em alguns momentos. Mas quando eu fui para a ordem, aí sim, aí eu entendi que era por ali que eu queria ficar. Nossa, faz muito sentido para mim. Eu nunca consigo também apontar viradas de chave que eu acho que a trajetória é construída, né? Agora, esse ponto que você chegou é que me desperta mais curiosidade sobre esse interesse político, né?
porque a advocacia ela é uma profissão que exige assim muito investimento de energia, né? Sim. Não acho que hajam caminhos fáceis, que tenha alguma profissão que seja leve. Mas como nós comercializamos o nosso tempo, é natural que a gente se sobrecarregue em algum momento e outro a gente consegue melhor. E aí eu olho para você, que já tem esse percurso muito bem estabelecido, já está nesse momento que o seu tempo ele não é mais tratado como uma quantidade e faz esse movimento de retribuição, assim. O que é que motiva? Porque eu lembro da sua posse, Cris, que eu estava escutando e foi referenciado que você, enquanto contribuía para o AB, saía muito tarde de lá. Ainda saio. Hoje eu não tenho dúvidas. Hoje eu não tenho dúvidas, mas por quê? Porque Essa essa entrega. dedicação, eu tenho que dizer que eu gosto. E eu acho que é paixão. Você só sabe. Tem uma frase de Santo Inácio de Loyola que, para mim, tem muito a ver com minha vida e o que eu acredito. Em tudo a mais servir. Então, eu não sei não me dedicar. Então, meu marido foi presidente 2 mandatos, eu acompanhava tudo, mas não era o meu momento, era o momento da minha família, os meus meninos eram pequenos. Quando eu já fui trabalhar para o escritório grande que eu trabalhava, foi uma sequência de escritórios, foi um momento de imersão, de entender a dinâmica da advocacia, a adrenalina do dia a dia, foi muito rico. Graças a Deus eu sempre tive uma rede de apoio boa, como mãe, como esposa, como filha. Então, eu tenho essa sorte, que esse é um grande problema para nós mulheres. Você ir para o mercado de trabalho, mas e a sua casa? E a sua família? E os seus? Então, eu sou muito afortunada e agradeço muito isso. E eu estar casada com uma pessoa que é do ramo, e que tem e que se move também por essa paixão. E aí foi uma trilha, caminhada, a gente trabalhou com o Erinaldo, um grande amigo, um parceirão, que a gente, com ele, construiu muitos sonhos e, graças a Deus, também realizamos muita coisa. Então, foi uma somatória. As comissões, para mim, foram muito importantes. Eu fui secretária-geral, fui presidente de comissão, fui conselheira da casa, fui presidente da Comissão Nacional da Mulher e integrante da Comissão Nacional. E aí, nesse momento e aí, Cris, esse é um momento de virada? Esse momento aí foi sim, porque aí a gente descobriu a força dos eventos da ordem, a força do que a gente pode fazer, da luta por política pública, de como é que a gente pode construir. E o tempo é muito relativo quando a gente faz o que a gente gosta. Então, a gente brinca, nós, eu, Erinaldo, os outros colegas diretores, que nosso expediente, a gente criou um expediente novo, que é o tarde da noite. É o quarto turno, não é mais o terceiro Mas turno. é exatamente isso. Todo mundo tem as suas atribuições, todo mundo tem seu dia a dia puxado, corrido, né? E aí de tarde nós vamos chegando. Então, todo mundo vai chegando na ordem. Ali, 5h30, 6 horas, você tem alguns diretores na casa todos os dias, e aí a gente vai ficando. E era aquele tempo que a gente podia conversar. Final da noite já atendemos, aí todo mundo já atendeu vários colegas, e aí a gente começou a programar, fazer organizações, vamos fazer os eventos, E até hoje a gente brinca a nossa famosa foto do elevador. A hora que a gente sai, a gente tira a foto. Mas é isso, um ambiente leve, um ambiente em que a gente soma. E esse eu acho que foi sim a grande diferença. Esse segundo mandato do presidente Erinaldo e esse nosso começo de gestão, nós estamos aqui estreando o nosso 7º mês, nos trouxe essa camaradagem, essa alegria de estar entre pessoas que compartilham conosco esse amor à nossa classe. Então, é isso que nos move, é isso que a gente fica e conversa e brinca. Digo, vamos para casa, a gente tem que ir para casa, o dia começa já de novo. Mas é isso, é com prazer que a gente faz isso. Acredito. Não teria como ser diferente, senão não tem como ser tão longínquo, né? E oferecer tanto resultado, né? Tantos eventos, tanto investimento de tempo. E esse marco que eu comentei, assim, que lhe apresentei e não tem como ser reparado, de ser a primeira mulher. Sim. São 91 anos e só agora nós temos isso. Como é que vem sendo? É mais responsabilidade, liberdade, sente a vontade para inovar? Ou tem algum peso específico, assim, eu sou a primeira, eu estou representando a classe? Bom, tem uma simbologia muito forte. A gente tem trabalhado e o fato de eu ter ocupado outras posições dentro da ordem e ter trabalhado na construção da paridade, você vê, você colocou muito bem, são 91 anos. A maioria da classe, dos 1.400.000 advogados, são de mulheres. Mas a gente só teve
efetivamente, a posição de linha de frente de várias presidentes agora, de 2020 para cá, quando a gente assinou a Carta da Paridade, que nasceu no Ceará. Então, isso tem uma simbologia, é aquela coisa, eu estava lá, eu fiz a construção dessa ação. E ser a primeira presidente, eu sempre gosto de uma frase que diz, não é ser a primeira, nem estar como primeiro ou primeira, mas são as pontes que você pode trazer. Então, é a representatividade que você traz. É importante, sim. No Nordeste, nós somos 3 mulheres. Hoje, nessa gestão, segundo mandato do presidente Beto Simonetti, nós somos 6. E isso traz, sim, uma responsabilidade, uma construção que precisa mostrar que todas podem, que todas acreditam nessa participação e, mais do que nunca, fazer dessa simbologia da primeira presidente uma possibilidade de que cada um e cada qual possa entender de si, eu também posso ser, eu também posso estar aqui. Vem para perto da gente, vamos construir. Essa foi sempre a minha postura, e eu gosto de dizer que eu nunca fui candidata de mim mesma. Erinaldo, todos os colegas que estão conosco, nós trabalhamos muito, trabalhamos como grupo, e a minha postulação se deu em razão dessa construção coletiva. Então, não é só a Cris, é a Cris e mais uma turma maravilhosa que trabalha com muito amor e coragem. Para fazer aquela máquina incrível funcionar, né, Cris? É verdade. E a minha pergunta agora é sobre isso, né? A OAB, ela é uma entidade muito grande, até onde eu sei, é a maior entidade de classes, e existem várias frentes, cada colega se utiliza ou visualiza algum ponto mais importante. Eu, como tínhamos conversado, eu faço a participação ali TDP, mas o que é que você considera assim dos bastidores que é muito importante e os seus consumidores, que somos nós, né, os advogados, não veem para o funcionamento assim da profissão? Você vê aquele que no dia a dia que é importantíssimo e não acha que a gente esteja visualizando. Bom, a consciência do papel histórico e social da Ordem dos Advogados é uma coisa que eu gosto muito de falar. Hoje eu vou entregar a carteira para quase 70 novos advogados. Então, esse é um momento em que a gente vai receber os colegas, vai trazer esses colegas para perto. E eu gosto de falar do que representa a ordem, do papel histórico da ordem, do contexto social. E essa é sim, a retaguarda que todos nós, porque se você está no tribunal de prerrogativas, isso é muito importante, esse é o alicerce essencial do nosso dia a dia, é na nossa atuação, no respeito às nossas prerrogativas, no zelo pela atuação daquele colega, que por vezes precisa do braço forte da ordem para ter seus direitos respeitados, para se colocar efetivamente dentro de uma construção de paridade de armas, de atuação do contraditório e da ampla defesa. Então, esse é o pano de fundo que eu gosto sempre de ressaltar, que as pessoas entendam o nosso papel, que nós somos essenciais ao funcionamento da justiça. Porque hoje, e eu zelo muito por essa consciência de tradição, de consciência do historicismo que a ordem tem, o papel social da Ordem dos Advogados, porque é muito importante. E se a gente tivesse a noção, e eu gosto de falar isso, de quanto isso faz a diferença, a gente atuava mais fortemente. Estava mais presente. Até porque a ordem somos nós, né? Exatamente, eu adoro essa frase, é uma frase que a gente já usou, e eu brinco que a gente já usou em campanha, mas a ordem somos todos nós, é você na sua atuação, sou eu no meu dia a dia, é os colegas que estão na previdenciária, que hoje tem um papel muito importante social, é os advogados criminalistas, são todas essas variáveis, né? Somos, e a gente tem que parar de reclamar e se unir para fazer diferente, né? Sim. Cris, constaram aqui no script, eu sei que não é verdade, que já são quase 30 anos de advocacia. Eu sei que está muito distante, mas é muito tempo de experiência. E, nossa, eu tenho um pouco mais de um terço desse percurso e eu já vi tantas mudanças, desde o processo físico a ficar virtualizado, desde virtualizado a completamente virtual, desde a audiência passar para o virtual, agora a gente está falando em inteligência artificial. E aí eu olho para você que com essa bagagem de conhecimento e de experiência, eu fico perguntando assim, o que é que lhe chama mais atenção assim nessas novas gerações? Você que sempre foi uma mulher que teve muita visão de futuro,
como é que você vê hoje o futuro da nossa advocacia? Eu sou uma grande entusiasta da advocacia sempre. Eu acho que a mudança tem que ser sempre uma variável muito presente no dia a dia. Hoje, o que se demanda para nós como profissionais é um novo momento. A inteligência artificial, a gestão dos escritórios de uma forma mais proativa, o uso da tecnologia no nosso dia a dia. Eu acompanhei, sim, a advocacia ao longo desses anos, e é verdade, eu vou fazer 30 anos de advocacia esse ano. É verdade, Na mas sua época você começava com 12 anos ainda. eu comecei, é verdade, eu comecei com 17 anos, mas não faz a conta não. Mas o que eu creio, e em que a gente trabalha muito com a Escola Superior de Advocacia, é dar essa consciência de que a gente pode, de que a tecnologia hoje pode ser uma ferramenta para o escritório, não só uma ferramenta de gestão, mas também para nós. A virtualização, ela foi uma realidade que a pandemia trouxe, mas que foi um impacto muito grande para a advocacia. Muito nos propiciou um avanço muito grande, mas esse avanço ele tem que ser somado com o estudo, com a capacitação intelectual, porque senão, e eu gosto de dizer isso para os colegas dentro da escola, a escola tem um papel conosco muito, em que eu acredito, é uma coisa que acredito até como professora, que é através da educação que a gente se transforma. E a gente só vai entender o poder de uma ferramenta como a inteligência artificial se eu tiver a exata noção do que é que a artificial pode criar. Porque hoje ela não pode ser muleta, ela pode ser complemento, eu trabalhar dentro de uma vertente de legal design, de eu trabalhar uma IA de administração de processos. Você que está no contencioso como eu, sabe que a gente tem que fazer risco de processo, tem que analisar, tem que fazer projeção, tem que ver quem são aqueles colegas que têm aptidão para trabalhar naquela área. E isso são ferramentas. Hoje nós temos aplicativos. Nós começamos o ano trabalhando num novo aplicativo, que é o Control Jus, para poder facilitar, porque tem colegas que ainda controlam ali os seus processos na mão. E isso a gente nada contra, mas hoje a gente tem mecanismos de condição melhor, gratuitos para a advocacia. Então eu sou um entusiasta da tecnologia, acredito que processos podem ser agilizados e que a advocacia pode evoluir para uma estruturação também dos nossos escritórios de uma forma bem simples. Não precisa eu estar num grande escritório para poder eu ter uma ferramenta de controle de prazos. Mais democrático, né? Muito mais democrático. E isso lhe dá tempo, lhe dá condição de análise. Se você tem 100 processos ou se você tem 1000 processos, você controla. Então, eu sou uma pessoa muito disciplinada com questão de organização. E eu fui talhada nisso pela minha história, por sempre estar. E eu gosto sempre de organizar a estrutura do que eu faço de uma forma departamentalizada, em que se eu estou no escritório, eu sou 100% escritório. Se eu estou na ordem, é lá que eu estou, minha cabeça está lá. Então, porque hoje você faz 5, 10 coisas e não tem aquele controle. E a gente precisa, o advogado precisa ter o discernimento das suas coisas, a organização do seu escritório e o controle dos seus prazos. A maior ofensa que você pode fazer a um advogado é perder o prazo. É simples assim. Cris, assim, em um lado distante da tecnologia e igualmente importante que é a questão das pessoas, né? Hoje, cada vez mais se fala no empreendedorismo e a advocacia é associada ao empreendedorismo, né, uma realidade próxima na gestão do escritório. E, naturalmente, vem a questão da cultura, do pensar parecido, do ter o mesmo propósito. E hoje você está à frente de uma entidade ali que é imensa. Sim. Que boa parte dela está lá como colaborador vinculado, né, que tem uma contraprestação, mas acredito, de forma irresponsável, que a grande maioria não. Que são as comissões. Sim, são todos colegas que vêm de forma voluntária. Até todos nós, até a própria diretoria, os conselheiros, você como integrante do TED. E essa é a nossa contrapartida para a nossa casa, né? Isso, exato. Mas como manter todo esse time com um alinhamento, com o mesmo propósito, com a mesma comunicação? Como é que se difunde a cultura dentro da OAB? Essa é uma das grandes lutas nossas, que é assim. Primeiro, eu acredito que o que nos move a todos é o sentimento de pertencimento à casa, é o orgulho da profissão que a gente tem. E com isso, partilhar, trocar informações,
prestar serviços são consequências imediatas. Hoje nós somos muitos colegas, nós temos mais de 120 comissões temáticas da Ordem, e fora as comissões do interior, são 17 subseções, uma chapa com 136 colegas, fora o Tribunal de Ética, o TDP, toda a nossa estrutura. Hoje a gente tem uma coordenação de fiscalização. A Ordem é uma estrutura muito maior, mas esse sentimento de pertencimento é que faz essa liga, porque nós somos diversos, nós somos plurais, por vezes temos opiniões e se colocamos de forma antagonicamente de opiniões e de pensamentos, mas uma coisa move a gente, todos nós, é esse sentimento de que somos advogados, permaneceremos advogados, e é isso que a gente, que é um legado que eu pretendo deixar, trabalhar, você venha somar conosco, e ao somar, seja você, traga a sua bagagem, a sua experiência, e com isso a gente faz o novo. Eu gosto, e eu acho que, porque, como eu fui professora, eu não estou mais em sala de aula, mas eu sou filha de professores, então o aprender me encanta todos os dias, e eu gosto quando eu sou desafiada, quando eu sou questionada, isso me dá vontade de prosseguir. E hoje você vai receber mais novos 70 colegas. Mais colegas. E é natural que você fale sobre a Ordem, né? Sobre a nossa história, o nosso futuro. Mas se para esses colegas você fosse falar mais sobre a nossa profissão, sobre esse mercado, que ele é tão concorrido, mas ao mesmo tempo muito plural, dá para ir para... Tem várias escolhas dentro do direito. Qual seria o conselho, assim, para a profissão? Para exercício, a gente sabe que quem está chegando tem aquele primeiro ponto que é mais importante na vida, que é a realização financeira. Sim. Só após isso é que vem a sua possibilidade mesmo de entender outros anseios, né? Mas para esses que estão chegando, o que é que você falaria aí acerca do nosso mercado? Bom, o que eu gosto sempre de falar, e trabalho muito isso, é o braço educacional da Ordem, que é a nossa Escola Superior de Advocacia. É uma coisa muito simples, não pare de estudar nunca. Como professor, e eu dei muitos anos aula de prática ali nos últimos anos, e a gente trouxe a gente catalisou essas angústias, essas preocupações, e o que a gente coloca muito claramente para os colegas é: continue estudando, se dedique. Agora que vem realmente a faculdade da vida, é o dia a dia, é você prestar serviço num escritório, em outro, é fazer trabalho voluntário, é conhecer, porque não tem mágica, é errando que a gente vai acertar, tendo várias experiências, e a Ordem pode ser esse braço acolhedor de te dar uma orientação, de te encaminhar para um curso preparatório. O meu primeiro escritório é um dos nossos cursos mais trabalhados dentro da estrutura da escola superior, em que a gente tem desde... Eu acho incrível esse te ensinar a fazer seu currículo, sua foto profissional. Aí você diz: Cris, precisa fazer isso? Nossa, como precisa. Precisa de... Como é que eu me porto numa audiência? Como é que eu vou fazer uma sustentação oral? Como é que eu vou pedir um balcão virtual? Coisas que a gente não aprende na faculdade. Só aprende quando a gente vai para o mercado de trabalho. Então, às vezes, o colega diz: doutor, eu nunca participei de nenhum escritório. Eu digo: pois aqui você vai participar no maior escritório de todos, que é o da Ordem dos Advogados. Venha para as comissões, conheça novas pessoas, é o networking, é o apoio, é aquele dia a dia. E é isso que faz a diferença. E é aquele brilho que eu sei que vou ver daqui a pouco, e às vezes a gente se preocupa. Como é que a Ordem vai acompanhar e dar apoio para essas pessoas? Através da educação, não tem outra forma. É o que suporta a nossa sociedade, não teria ser diferente com a nossa classe, né? Cris, essa pergunta aqui ela foi até pensada se iria constar, mas é uma curiosidade e ela não vem com nenhum preconceito. Para mim é uma análise de realidade. Eu acho que é muito mais complexo ser mulher. E a gente às vezes tem cautela com o tema, porque não quer causar uma impressão ruim, mas é um fato, né? Tem mais áreas a serem geridas. A gente tenta relativizar, mas tem coisa que não dá. Você já me falou durante a nossa conversa que era muito disciplinada e muito organizada, mas eu fico muito curioso, assim, como organizar
tantas áreas. Mãe, esposa, advogada, presidente da Ordem dos Advogados, o que gera uma aparência de não ser possível de conciliar e ser muito reverenciada, né? Porque não só elogios, mas também como demonstração de carinho por você. Como fazer essa gestão pessoal tão bem feita? Agradeço o gestão pessoal bem feita. Não, mas bom, eu procuro fazer de uma forma bem cuidadosa, de ter atenção com as pessoas, de poder gerenciar minha família, minha casa, dentro do que é possível, as minhas ações dentro do escritório. Eu procuro e me coloco não me desligar do escritório. Na campanha, eu passei quase um mês que eu só entrava e saía. Aquilo me afligia a alma. Eu ficava preocupada, eu digo, como é que está o processo de fulano? Aí eu me lembro que o Erinaldo olhou para mim e disse, passa, calma, passa. Aí eu disse, tá bom. Porque eu gosto, e assim, como conciliar com calma e muito equilíbrio. Eu sou uma pessoa religiosa, eu gosto das minhas orações, então eu termino meu dia e começo meu dia pedindo luz, pedindo sabedoria, humildade. Então, eu sou sempre uma pessoa que, se eu não souber, meu amigo Daniel, me ajude, vamos fazer juntos. E é isso. E aí eu construo dentro dessa máxima de trabalhar o melhor com as pessoas, de ter o engajamento, de sempre, do que for possível, ter uma rede, uma estrutura, um grupo de apoio. Eu gosto de gente. Então, para mim, trabalhar com muitas pessoas, trabalhar em vários lugares, sempre foi uma realidade para mim. Então, eu sempre tinha um escritório, tinha a faculdade, tinha a minha casa, minha família, meus pais. Aqui eu tento dentro do que é possível, e hoje, para mim, os meus filhos já são adultos, né? Eu tenho um filho colega advogado que trabalha comigo no escritório, já o outro já está na faculdade. Então, assim, tudo tem o tempo. E aí, eu acho que nessa construção do meu tempo, a presidência veio, né? Se você pensar assim, você sonhou com isso? Não sei, eu pensei. Eu desejei, mas aconteceu. Tem que querer bastante, né? Tem. Ter vontade, né? Tem sim. Conversa muito boa, mas eu sei que o seu tempo é muito caro. E para encerrar, essa pergunta ela é um pouco precipitada, mas eu já acho que você já tem alguma clareza. Eu falo precipitada porque você ainda está com 7 meses, então está iniciando aí esse trabalho que todos nós acreditamos que vai ser muito bem feito. Mas se dentro desse período tão curto você visualizasse já um fim, qual seria o legado que você gostaria de deixar na sua gestão? O que é que você acha que, se você saísse da OAB e olhasse para ela, não para trás, porque você nunca vai olhar para a OAB olhando para trás, mas para os lados, o que é que você quer, qual é a contribuição que você quer deixar? Eu quero ter a possibilidade de participar de uma ordem mais aberta, mais participativa, em que todos nós tenhamos orgulho da nossa profissão e que possamos juntos fazer para a sociedade esse resgate de que somos sim essenciais ao serviço da justiça, que nossa casa é a casa da cidadania, é a casa dos direitos. Então eu sou muito entusiasta desse nosso papel institucional, que por vezes as pessoas às vezes esquecem ou não têm a dimensão. E aí me encanta fazer um evento em que a Ordem vai participar de uma construção da COP30, em que a gente tem 19 instituições, o Estado, o município, falando sobre a erradicação de trabalho infantil. Então, isso me move, esse papel social da Ordem, essa construção que é feita por nós, por mim, por você, porque somos nós que construímos políticas públicas, somos nós que estamos juntos nessas construções sociais. E esse é o papel que eu acho mais importante de todos nós. Então tentaremos fazer juntos. Se Deus quiser. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua contribuição. Obrigada. E muito boa sorte nesse percurso que é tão relevante pra gente. Obrigada, meu querido. Vamos juntos. Vamos sim. Vamos juntos.